Consumo de café no Brasil caiu. Cafeicultores se atentam a dados da ABIC. Vamos trazer mais detalhes com os comentários de Joãozinho Grafista. Você já acompanha o Paracatu Rural pelo YouTube? Acesse Paracatu Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho e, se puder, clique no valeu e contribua com o nosso trabalho. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Apesar de caírem em abril, as exportações brasileiras do café registraram desempenho recorde na parcial desta safra 24-25, considerando-se a série histórica do Secafé. São 39,994 milhões de sacas embarcadas em julho 24 até abril 25, conforme números do Conselho analisados pelo CEPEA. No mercado doméstico, apesar das altas nos últimos dias, as cotações do Robusta vêm caindo com um pouco mais de força no balanço do mês de maio. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão vem do avanço da colheita. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto analisou o comportamento do mercado do café ao longo da penúltima semana de maio. Segundo ele, a volatilidade esteve presente e o momento é de realização de lucros, ou seja, perda daqueles preços recordes visualizados nos últimos meses para o setor cafeeiro. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, e vamos lá falar do nosso mercado do café extremamente volátil. Um caminhão de notícia para passar para vocês. Finalmente a colheita começou também, e números de safra brasileira, principalmente da nossa tia USDA, e o USDA, como sempre, vem até falando aqui com vocês, né? O USDA a gente sempre vê que eles mantêm, sempre falando, né, 10 milhões de sacas a mais do que a Conab, e não deu outra. Falaram em 65 milhões de sacas a safra brasileira. Vou estar falando dos números deles, dados também das safras de mercado, outros dados também que acabou pressionando o mercado para baixo, principalmente que eu venho sempre batendo aqui na tecla, que é os estoques certificados lá fora. Mas é isso, foi uma semana que desde a semana passada, retrasada, né, estava de lado. Terminamos a semana passada numa realização forte, né, depois ficou de lado, o mercado ficou bem de lado, mas tivemos uma boa alta na segunda-feira, de 900 pontos, o mercado tinha fechado a 374,70, na terça-feira queda de 500 pontos, na quarta-feira, aí na terça-feira também o mercado vinha brigando, mas dessa vez perdeu a média móvel de 100 dias, também na quinta-feira uma queda brusca também de 950 pontos, então a gente tem visto aí nos últimos dias, e olha que eu estou no café, né, há 25 anos, fazia um tempo, né, que eu não vi o mercado, porque como assim louco, né, todo dia oscilando 1.000 pontos para cá, 1.000 pontos para lá, 1.000 pontos para cá, 1.000 pontos para lá, né, não dá para entender, realmente não dá para entender a volatilidade, né, que chegou o café nos últimos, acho que desde quando ele fez a máxima, né, esse ano, depois, lógico, acomodou, né, fez aquele movimento de alta no final do ano passado, saindo de 240 para 430, depois veio essa realização, recuperou de novo agora no mês de abril, né, saindo de 330 para 420, nos 420 no final de abril realizou, e aí sim, aí vem realizando desde então. Você tem uma média móvel, vamos para o gráfico primeiro, né? Você tem uma média móvel que os grandes fundos operam, né? 3 médias móveis, né? Eu ensino a usar nos cursos que eu dou. A gente chama uma média móvel de aritmética de 20 dias, outra de 50 dias e uma principal de 100 dias. E essa de 100 dias, toda vez que o mercado perde, tenta perder e voltava para cima. Mas dessa vez perdeu.
já estava na casa aí dos 362, aí o mercado subiu, e aí nesses últimos 2 dias perdemos essa média móvel na casa dos 368 aí mais ou menos, tá? Fibonacci também, o que me chamou a atenção, o mercado estava dentro desse canalzão aí de alta, então o suporte do canal era exatamente aí nos 360, tá? 364, 363, 362, né? Principalmente 362. Perdemos esse suporte da quinta-feira, né? A mínima foi de 359, mas conseguiu fechar um pouco acima, né? Fechou perto dos 361, tá? Então o mercado, precisamos torcer para ele permanecer acima dos 360, e sim, aí eu acredito que ele volta para dentro do canal e aí tenta romper as médias ali de 20, 50 na casa dos 385 para ganhar força, para voltar para casa dos, quem sabe, 400, 410, né? Vocês lembram que eu falei de clima no último programa, então ainda prevalece a frente fria para o final de semana que vem, principalmente na entrada, no final de maio para junho, previsão de chuvas, né? Mas o gráfico é isso, tá? Torcer para segurar aí nos 360, caso contrário, pelo Fibonacci, os próximos suportes é os 340, depois 320, e aí sim, se perder os 320, suporte forte pelo Fibonacci só lá na casa dos 270 cents por libra peso. Quer dizer, eu estou falando aí de praticamente R$500 para baixo do valor do físico. Falar como sempre, como foi os preços no mercado físico ao longo desta semana que passou. Então vamos lá. Agora sim. Segundo a Safras de Mercado Consultoria, o mercado brasileiro de café então teve uma quinta-feira no dia 22 de maio, de 2025, de preços mais baixos, acompanhando as expressivas perdas do Arábica na Bolsa de Nova York. O mercado então interno travou, principalmente para os lotes mais finos, remanescentes de 2024. Os cafés Safra Nova ainda estão com catação alta e mesmo caindo, recuaram menos que os demais, tá? Os lotes da Safra Nova que aparecem ainda são pequenos. Então vamos lá, sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa, 15 de catação, 2.420, 2.440. Cerrado Mineiro, bebida dura, 15 de cata, 2.430, 2.450. Arábica Rio, tipo 7, Matas de Minas, 20 de cata, 1.890, 1.895 a saca. Conilon tipo 7, Vitória, Espírito Santo, ficou em 1.500, 1.505, tá bom? O Joãozinho Grafista comenta sobre as projeções para a produção de café divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, que projeta aumento da produtividade brasileira. Esse foi um dos fatores que contribuiu para a baixa das cotações. Outro ponto para o qual Joãozinho chama a atenção é para os dados da Associação Brasileira da Indústria do Café, ABIC, que apontam para a queda do consumo da bebida no Brasil em virtude dos preços. Bastante informação agora para passar para vocês, também com relação a consumo. Muita gente andou reclamando aí de alguns dados que saíram, tá? E já era normal, porque o mercado subiu, o torrefador teve que subir o seu preço e, logicamente, que diminui o consumo daquele café que subiu o preço. Mas é aquela história, você não vai deixar de beber café. Então, tudo bem, você pode até ter diminuído o consumo daquele café mais caro, mas você vai para o café mais barato ou de uma boa qualidade, mas não vai deixar de beber café. Então vamos lá, vamos primeiro para o nosso amiguinho USDA. Saiu números, o USDA não só atualizou o Brasil, mas atualizou Colômbia, atualizou Vietnã, atualizou os países da América Central, e com isso exatamente fez esse movimento que eu comentei no gráfico, dessa realização de lucros. Termos visto então o mercado fraquejar, mercado que na semana passada, retrasada, estava na casa dos 390, tinha perdido os 390, então quer dizer, de 390 o mercado veio para beirando os 360, então quer dizer, uma queda aí de 3 mil pontos, com alta nos estoques e números de atualização de safra,
e logicamente que tivemos do USDA ao longo da semana passada e aumentando em 0,5% a safra do Brasil 25-26. Então a USDA então atualizou os números para 65 milhões de sacas, né, um aumento de 0,5% em relação ao ciclo anterior. A produção de arábica então eles preveram foi prevista, né, em 40,9 milhões de sacas. Aí, no caso do arábica, uma queda devido a condições climáticas adversas, como a gente viu no final de 2023, né, e 24. Já o canéfora, que é o robusta, que é o conilon, deve aumentar para 24,1 milhões de sacas. Aí já é o inverso. Condições climáticas favoráveis e técnicas de irrigação eficazes, tá? O USDA prevê que o total das exportações de café do Brasil em 25-26 será de 41,7 milhões de sacas, 6% abaixo da estimativa 24-25. Bom, além do USDA, também uma notícia importante, né, voltado aí para o consumo. Muita chiadeira, então, como eu falei aí, de produtores em grupos nas redes sociais aí, né, grupos de WhatsApp, mas é lógico que queria acabar acontecendo esse reajuste, né, com o reajuste dos preços, é lógico que o consumo iria diminuir, e diminuiu 16% no mês passado, no mês de abril, e quem informou esses dados, né, a indústria. Então, a ABIC, no acumulado do ano entre janeiro a abril, as vendas de café caíram 5% em relação ao mesmo período de 2024, para 4,7 milhões de sacas, 60 quilos. Dados da ABIC são referentes às vendas do varejo, que representa 73% a 78% do consumo interno, quer dizer, do que o brasileiro está consumindo. Eu não estou pegando esse café, estou consumindo em outros países. Não, é o café brasileiro. O brasileiro que está consumindo esse café. E aí está no comentário, né, da BIC, né, dentre os tipos de café, o solúvel foi o que mais encareceu em abril na comparação com o mesmo mês de 2024. Então aqui eles colocaram os números, né? Por exemplo, café solúvel, aumento de 85%, gourmet 56%, tradicional extra forte 50%, o especial 42% e o superior 29%. Não tem a mínima ideia que esse superior aí. E aí eles falaram porque que o preço subiu. Em fevereiro a BIC já havia alertado que os preços iam continuar subindo nos 2 meses seguintes, porque a indústria ainda não havia repassado todo o custo da compra do café em grão. O mercado tem que estar subindo, tem que estar comprando. É lógico que ela prefere que o mercado caia, porque aí o preço fica mais barato. E aí na reportagem do G1, né, colocaram alguns itens porque o que levou à alta do café, né, os fatores que prejudicaram a produção, calor, seca, né, fator climático, né, no ano passado o clima gerou um estresse na planta que para sobreviver precisou abortar os frutos, impedindo o seu desenvolvimento. Antes tivemos geada, depois uma onda de calor, queda da oferta global, produtores como o Vietnã enfrentaram problemas climáticos, então quer dizer, não só nós como os outros países. Custo de logística, né, nós tivemos a guerra lá no Mar Vermelho, e aí o que acontece? Você tem um problema de embarque, né, de pegar esse café que está saindo, por exemplo, do Vietnã e indo para a Europa. O único caminho que tem que fazer é pelo Mar Vermelho. Então o que acaba acontecendo? Encarece container, né? Então é isso aí. E lógico que esse foi o motivo da alta do preço e foi a chiadeira aí do pessoal, né? E aí a BIC também comentou, tivemos sinais de queda nos preços em março, né? O mercado começou a realizar queda de 4,87% nas vendas de sacas na comparação com o mesmo mês de 2024. A queda mais expressiva surgiu na comparação, isso estou falando na queda do consumo, tá?
de abril de 2024 para abril de 2025, quando houve uma diminuição de 15,96% de sacas vendidas, tá? Os dados da BIC dizem respeito ao consumo do café no varejo, que representa de 73% a 78% do consumo interno do país. Tá bom? Então é isso aí. Vai a BIC, vai o SJ, vai commodities. Todas as vezes que você demonstra generosidade, você cresce na fé. E por que isso acontece? Porque quando você recebe algo e ao invés de usar em benefício próprio, você usa para ajudar outras pessoas, você precisará depender de Deus para lhe ajudar. Quando você decide ajudar um amigo que está passando por dificuldades em pagar as contas, você terá que aprender a confiar em Deus para prover para você. Se você tem uma quantidade limitada de tempo para cumprir com seus compromissos, mas você para e decide ajudar o seu vizinho, você terá que aprender a confiar em Deus para aumentar o seu tempo e fazer as coisas funcionarem, para que você consiga, então, cumprir com os seus próprios compromissos também. A sua fé é fortalecida quando você depende de Deus nestas situações e confia nele. Você decide orar ao invés de se preocupar e espera Deus cuidar de suas necessidades. Em Filipenses 4, verso 6 diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.